que Deus vai nos abençoar. Assim como entramos, nós não vamos sair como entramos. Vamos sair renovados, abençoados e alegres. Amém? Amém. Então, assentado mesmo, né? Sem demorar, vamos ler a palavra de Deus. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Até o versículo 12. Marcos 2, 1 a 12. Creio que estou já achando, né? Amém. Glória a Deus. Diz o seguinte: o paralítico de Cafarnaum. Então diz o seguinte: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Viera ter com ele, conduzido um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E o último, ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Amém. Vamos uma pequena introdução para entrar no assunto aqui. É o seguinte: é interessante que quando a gente lê a Bíblia, né, nos Evangelhos, Velho Testamento, Novo Testamento, a Bíblia quase não menciona. Por exemplo, quem sabe o nome da mulher de Elias? Quem sabe? Não menciona. Quem sabe o nome da mulher de Eliseu? Ninguém sabe. E quando chega no Novo Testamento, aquela mulher que 12 anos tinha aquela hemorragia, diz, a Bíblia chama a mulher, mas não cita o nome dela. Não é verdade? Então, muitos nomes da Bíblia não são citados. Alguns sim e outros não. Interessante. Mas o importante de tudo isso é o seguinte, né? Que o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Será que é o mesmo nome que eu tenho aqui que está escrito lá? Será que é o mesmo nome que você tem aqui que está escrito lá? Provavelmente não. Porque lá nós teremos um novo nome. Aleluia. Amém? Quem sabe ela chega? Leão da tribo de Judá. A gente não sabe qual é o novo nome que nós vamos tomar. Nós vamos receber uma pedrinha branca, o novo nome escrito na pedrinha branca. Você se alegra com isso? Amém. Se alegra mesmo? Glória a Deus. Essa fé, essa esperança. Eu vou chegar lá
E vou descobrir o meu novo nome. Amém. Quando você chegar no céu, então seu teu pai se chamava João, sua mãe Maria e tal, você não vai poder chamar Maria, porque não é mais Maria o nome dela, nem João o nome dela, nem Madalena o nome dela. Mas lá você vai aprender o novo nome que foi dado a ela. Agora, segunda coisa, será que nós vamos conhecer nossos familiares? É uma grande pergunta, né? Mas eu creio que sim. Nós vamos conhecer, né, os nossos familiares. Este aqui era meu pai lá na terra. Esta aqui era minha mãe lá na terra. Este aqui era meu irmão lá na terra. Você tem essa esperança de chegar lá no céu? Amém. Levanta a mão. Quem tem essa esperança? Nós vamos chegar lá. Vamos ou não vamos? Amém. E que tal a gente marcar um encontro essa noite aqui? Nós encontramos todos nós lá na beira do Rio Azul. Amém. Você gostaria de estar lá na beira do Rio Azul? Encontrar os irmãos lá. Bem, meu irmão, lá na terra não sabia xarope, mas agora aqui você é uma benção, não é verdade? Vamos chegar lá ou não vamos? Amém. Muito bem. Irmãos, entrando no assunto aqui. Os milagres que Jesus operou foram maravilhosos, não foram? Foram lindos. Quantos milagres, né, que o Senhor Jesus realizou aqui na terra. Este milagre aqui, ele tem diferente de muitos outros milagres que o Senhor Jesus operou. Então, me parece que a sede do ministério de Jesus era em Cafarnaum. Ele sempre estava em Cafarnaum, fazia aquelas viagens e tal, e voltava a Cafarnaum. Não é verdade? Agora, aqui, diz que Jesus estava em uma casa, mas será que era a casa de Pedro ou era a casa do próprio Jesus? A Bíblia não diz de quem era a casa. Provavelmente era a casa de Pedro, mas não podemos dizer que era. Poderia ser outra casa ou a casa do Senhor Jesus mesmo. Ele estava nesta casa ali, quando a multidão descobriu que Jesus estava nessa casa, começou a chegar gente e tal, e foi pregando os primeiros lugares daquela casa, primeiras cadeiras, banco e tal, e foram sentando. E de repente a casa estava tão cheia, mas tão repleta, em todas as dependências da casa, não cabia mais ninguém naquela casa, ninguém. E de repente, né, a Bíblia diz o seguinte, essa aqui também é uma história linda, maravilhosa, né? 4 homens. Não se sabe, a Bíblia não diz se era parente, se era familiar, se era amigo, se era conhecido, mas 4 homens encontraram um homem paralítico. Ele era paralítico e não podia andar, não caminhava, era carregado numa maca, numa esteira ou em algum lugar, né? E não diz se era parente, era conhecido, não diz. Mas só 4 homens pegaram este homem paralítico e levaram até aquela casa. Caminharam. Quando chegaram lá, não podia entrar pela porta, não podia entrar pela janela e não tinha lugar para entrar. Agora, ali eles estavam numa indecisão muito grande. E agora? Nós não podemos entrar. Não tem lugar nenhum para entrar com esta maca para levar este homem até a presença do Senhor Jesus. Então, qual é a tendência? Bom, fizemos a nossa parte. Poder olhar para o paralítico e dizer: olha, nós amamos você, queremos ver a tua cura, a tua felicidade, mas não tem lugar. Como é que nós vamos entrar? Não é? Como é que nós vamos entrar? O que nós vamos fazer agora? Voltar atrás? Aquela caminhada, não se sabe quanto tempo, quantos quilômetros, para chegar até lá. Estavam na frente da casa. Esperar era uma outra alternativa. Mas quanto tempo ia levar? Podia levar 2 horas, 3 horas, meio-dia, uma noite. É um dia e uma noite. Então, o que eles olharam? A casa, antigamente, lá até hoje, lá no Oriente Médio, a cobertura da casa não é como aqui no Brasil. Ela é reta. Não tem como um bangalô, como um chalé. Ela é reta. Então,
O que eles fizeram? Olharam, conversaram, dialogaram, tal, entre eles e tal. O que nós vamos fazer? Nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos desistir. Nós vamos entrar. O que fizeram? Não sei como, talvez prepararam alguma corda, alguma coisa lá, levantaram a cama até em cima da casa. Isso é fé, não é verdade? Isso é fé. Levantaram a cama até em cima da casa. Agora estava em cima da casa. E agora? E como colocar na frente de Jesus? Eles trabalharam, abriram uma brecha ali, só Deus sabe como, aonde cabia aquela maca, ou aquele corpo, né? Ali aleijado, e amarraram e foram descendo aquele pó caindo, sujeira caindo, e eles não desistiram, foram baixando, e o homem foi colocado na presença do Senhor Jesus. Que fé extraordinária, né? Fé maravilhosa. A fé daqueles 4 homens que levaram o paralítico até lá, colocaram na presença do Senhor Jesus. Certamente Jesus levantou a cabeça, olhando, pá, e vem. Vamos imaginar que Jesus disse, que o Senhor Jesus falou: esta é nova, né? Até de cima desce o paralítico. E colocaram o homem na presença do Senhor Jesus. Jesus olhou para aquele homem. Leia na tua Bíblia o que Jesus falou. Versículo 5 do capítulo 2. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse o quê? Disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Foi a primeira coisa que o Senhor falou. Jesus olhou para aquele paralítico e para aqueles 4 homens, dizendo, vendo a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então aquele homem ali agora, ele ouve do Senhor Jesus aquela palavra, né? Perdoados estão os teus pecados. Isto quer dizer que provavelmente aquele paralítico, ele estava enfermo por causa dos seus pecados, paralisado por causa dos seus pecados. Tem 3 tipos de enfermidade. Uma delas é o juízo de Deus, não é? Olha, quando a gente lembra de Davi, o pecado que ele cometeu com Batseba, então aquele relacionamento irregular, nasceu a criança, e logo que a criança nasceu, ela adoeceu, ficou enferma, ficou doente. Davi orou, Davi jejuou, passou talvez a noite toda orando por ele, mas não foi curada, a criança morreu. Isto é o juízo de Deus. Um outro pecado que se manifesta, né? O juízo de Deus também é o caso da mulher de Jó, o caso de Jó. Ali o juízo de Deus também. Entendeu? Então, muita gente está sofrendo por causa do juízo de Deus. O caso de Ananias e Safira não foi só a doença, foi a morte, porque eles pecaram contra Deus. Agora, tem a enfermidade também, não é? Que é uma doença física, uma gripe ou qualquer outro problema lá, que a pessoa se descuida na alimentação, no exercício físico, não cuida do seu corpo, da alimentação, e de repente está enfermo, né? Está com problema no estômago, problema no fígado, problema no intestino, nos rins, tal, que é uma doença por descuido da gente mesmo, que está sujeito, né, a pegar qualquer tipo de enfermidade. E também tem a doença, né, por causa do pecado, né? Doença por causa do pecado. Então, como aquela mulher, por exemplo, do fluxo de sangue, ela queria tocar em Jesus, ela sofria daquela hemorragia. Quando ela fez aquele propósito e ela toca no vestido de Jesus, a fé dela funcionou, ela foi curada na mesma hora. Este caso do paralítico, provavelmente, né, Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados, levanta-te, anda e vai para a tua casa. Então, primeiramente, Jesus perdoou os pecados dele e depois ele estava completamente curado. Amém? O relógio anda tão depressa, né? Não é brincadeira. E hoje nós
não queremos demorar muito. Mas eu quero falar desses 4 homens. Então, irmãos, quando a Bíblia não cita o nome, vamos colocar desses 4 homens, não podia citar o nome deles? Por exemplo, Pedro, Joaquim, Agostinho e Val. Era um quarteto violento, não era? Agostinho, Pedro, quem mais? Walter Tem o João também. e o João. Era um quarteto violento, não era? Irmãos, estes homens, a Bíblia não diz se eles eram parentes, conhecidos, amigos, não, a Bíblia não fala. Mas eram 4 homens. Então, quando a Bíblia não cita o nome, como nesse caso aqui, é porque a gente tem direito de arrumar um nome para eles. Podemos arrumar ou não? Sim. Podemos arrumar? Então, vamos chamar o primeiro aqui. Qual era o nome que seria muito bem dado para o primeiro desses 4 homens? Qual era? Amor. Não é verdade? Ele olhou para aquele homem enfermo, olhou para aquele homem doente, paralítico, talvez passou na mente dele, poderia ser meu pai, poderia ser meu irmão, poderia ser o meu cunhado, poderia ser esse, mas aquele. Então, o amor é a virtude principal que a Bíblia ensina, é o amor. Não é? Agora, pois permanece a fé, a esperança e o amor. Mas a maior dessas é o amor. Então, ele olhou para aquele homem, ele lembrou do Senhor Jesus, lembrou que Jesus cura paralítico, cego, aleijado, tal, lembrou dele. Por que nós não podemos levar este homem até a presença do Senhor Jesus? É uma coisa, irmãos, que eu preciso, você precisa, nós precisamos cultivar em nós, é o verdadeiro amor, paixão pelas almas, compaixão pelas almas perdidas. E a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. E olha, quase que um capítulo todo da Bíblia é destacado a exaltar o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Agora, pois, né, fala a Bíblia, fala sobre se eu tivesse fé tal, e não tivesse o amor, que ora, se você é filho de Deus, você tem amor no seu coração. Quem é filho de Deus aqui, levante a mão. Quem é filho de Deus, o amor de Deus está derramado nos seus corações. E nós temos que cultivar este amor, cuidar deste amor, zelar por este amor e trabalhar para que ele cresça, ele deslanche cada dia mais, e a gente possa amar o nosso semelhante, amar a nossa família, amar a Deus, amar o próximo de todo o nosso coração. Então, este primeiro homem, ele olhou para o paralítico e talvez pensou, ele pode ser curado, ele pode ser liberto. Mas o que nós devemos fazer? Pegar ele, tem que arrumar mais 3 companheiros, né? Mais 3 companheiros, conversar com eles, convencer eles, né? E pegar ele e levar até a presença do Senhor Jesus. Então, o primeiro, que é o meu nome? Amor. E o segundo? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vence obstáculos. Vence ou não vence? Olha, irmãos, a fé tem um poder extraordinário. Olha, se você um dia ler sobre a fé, estudar sobre a fé, cultivar a fé no teu coração, você terá a maior riqueza da tua vida, que é a fé. Uma pessoa que tem fé não tem obstáculo, não tem muralha, não tem doença, não tem diabo, não tem nada, tudo cai por terra, porque a fé tem um poder extraordinário. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Às vezes, enquanto na minha casa eu estou orando lá, e tem aquele roteiro da oração e tal, eu começo a lembrar de Elias. Deus olhou para Elias e disse, Elias, vai lá no monte, vai lá naquele tanque lá em Querite, vai lá naquele ribeiro lá e fica lá, bebe da água do ribeiro, mas não disse se tinha hotel, se tinha pousada, se tinha onde ficar, não, te vira, vai lá pela fé.
Elias foi pela fé. Deus disse: olha, Elias, eu vou mandar para você pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. Mas da onde, né? Pão e carne. Elias foi pela fé. Você tem coragem de obedecer a Deus? Levanta a mãozinha, velho. Tem coragem de obedecer a Deus? Levanta a mão e diga amém. Glória a Deus. Elias, ele foi pela fé. Né? Não sei a hora que ele foi, mas quando Deus fala, está falado, e Deus cumpre o horário também, não é verdade? Se é de manhã, é de manhã. Então chegava de manhã, levantava Elias, onde ele estava também numa caverna, em algum lugar lá. Ele levantava a hora da alimentação pela manhã. Lá vinha, vamos imaginar, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino. Um corvo trazia carne, outro trazia o quê? O pão. Chegava lá, estava lá a refeição de Elias. Se alimentava, talvez passava a mão na cabeça dos urubus, também, muito bem, trabalharam bem, né? Cumpriram a ordem direitinho, agora vai embora. Quando era tarde, Elias estava lá esperando, naquela fome, né? E de repente ela vinha voando. Deus não é maravilhoso? Não levanta. Levanta a mão de alto. Deus é maravilhoso. Mas não foi só isso. Olha, irmãos, eu tenho que falar a verdade. Eu leio a Bíblia há mais de 60, 70 anos que eu leio a Bíblia. Mas é difícil, não é verdade? É só pela fé mesmo, né? Deus não podia. Deus disse: olha, eu ordenei por uma viúva que cuide de você. Mas que tipo de viúva é esta? Essa mulher é gorda, magra, preta, branca, tal, como é que é a viúva, né? É rico ou pobre? Quando Elias chega lá, em vez da mulher confortar o Elias, né? Vamos dizer que o pastor, né? Pastor Pedro ali chega lá em uma casa, Deus mandou, essa é uma mansão e tal, de repente uma tapera. Mas é lá que Deus vai fazer o milagre. É lá. Elias chega lá, vem a viúva lá, olha, Elias pede água primeiro, depois pede pão. Ela diz: homem de Deus, eu só tenho um pouquinho de farinha na vasilha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, e vou morrer. É onde Deus mandou ele. Aonde Deus manda, porque Deus tem um plano. Amém. Deus quer realizar milagres. Amém. Deus quer realizar milagres. Ele ficou na casa dessa viúva, a Bíblia, de mais ou menos 2 anos, comendo e bebendo. E a Bíblia diz: a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Glória a Deus. Irmãos, o tempo é pequeno aqui, mas olha bem, nós temos 2 linguagens: a linguagem humana e a linguagem da fé. Mas qual é que nós usamos? É a linguagem humana? Não dá, não posso, é noite, ou a linguagem da fé? A linguagem da fé é aquela: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Essa é a linguagem da fé. Agora, qual é a linguagem da dúvida? Eu acho que ele não vai dar. Elias chega lá para a viúva, quando ela diz: eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, Elias disse: olha, daí o Elias falou: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E o que Deus falou? A farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai terminar. Amém. Dá um aleluia, irmão. Não precisa dançar, mas dizer aleluia você pode dizer, né? Tem que glorificar a Deus, só no pentecostal. Dizer amém, glória a Deus. Eu preciso desta fé. Ele ficou 2 anos ali. Esta é a fé que nós precisamos. Então, o segundo homem, então, aquele que tinha amor, dizia para o homem: agora é contigo, você que tem a fé, você é a fé, você é a fé. Não, vai dar certo, vai dar certo. Não, mas não tem porta, não tem janela, quando nós vamos entrar? Não tem problema, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Não tem porta nem janela, bateu o telhado. Glória a Deus, aleluia. Amém? Isso é a linguagem da fé. Não tem problema. Mas como eu vou entrar? Deus proverá. Aleluia. Subiram lá. Esta é a linguagem da fé. Deus, amém. É a linguagem da fé. Tudo bem, subiram.
Abriram, colocaram o homem lá. Aí falta dois, né? Então qual é o outro? Amor, fé. Hã? Hã? Amor, fé. Para subir com uma cama daquela no telhado, precisava o quê? Coragem. Terceiro amigo era coragem. Então, aí o amor já tinha feito o trabalho dele, a fé também. Agora, a fé cria coragem, então criou o companheiro dele. Olhou agora, companheiro, é com você. Dá para você? Dá para abrir a presta? Dá para te chegar lá? Dá. Nós precisamos, irmãos, para colocar em prática os dons espirituais, o dom da fé, amém? O dom de operação de maravilhas, o dom de curas, né? O dom de discernir os espíritos, o dom da palavra da ciência, a palavra do conhecimento, o dom de variedade de língua, interpretação de línguas, o dom de profecia. Para colocar em prática, nós precisamos ter o quê? Coragem, amor, fé e coragem. Para fazer isso, nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus nos deu. Não se acovardar, não temer, não olhar para trás, avançar e ir em frente, porque Deus vai nos dar a vitória. Ele vai nos dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E outra coisa, irmão, para terminar, o quarto homem, a perseverança. Você nunca desistir. A perseverança. Você pode enfrentar problemas mais sérios possíveis, mas continue perseverando, que o milagre está logo ali na frente. O milagre está logo ali na frente. E quando este homem chega na presença do Senhor Jesus, então a fé que o Senhor Jesus viu foi em quem? Foi no paralítico? Foi em quem que ele viu a fé? Nos 4 homens. Hã? Nos 4 homens, né? Jesus vê da fé daqueles 4 homens, a coragem, a perseverança, a persistência, não? Aquela ousadia maravilhosa, aquele amor por aquele homem, queriam ver aquele homem curado. Então Jesus, olha, os fariseus murmuraram, criticaram. O Senhor diz: qual é mais fácil de dizer, perdoados são teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, seria muito mais fácil dizer, perdoados estão os pecados, ninguém ia ver nada. Você perdoou ou não perdoou? O que Jesus fez? Além de dizer, qual é mais fácil dizer, perdoado estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Para saber que Jesus tinha perdoado o pecado deles, imediatamente o Senhor diz, paralítico, só Deus sabe quantos anos, ali naquela maca, naquela esteira, naquele sofrimento, o Senhor diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. Na mesma hora, o homem levanta, ele se coloca de pé e começa a andar. Este é o poder de Deus. Glória a Deus. Você quer ser abençoado, quer receber milagres, cura, levante a mão. Levanta a mão bem alta. Quando você coloca de pé, nós vamos orar nesta hora. Nós vamos orar. Eu queria nesta noite fazer uma oração. É o seguinte, irmãos, muitas vezes nós temos problemas que nos incomodam, que nos perturbam por anos, por tempo, não é verdade? Você vai lutando, você vai batalhando, você quer aquela bênção, você quer aquele milagre, você quer a solução daquele problema, e parece que você ora, e não vai, não acontece. Mas nunca desista. Eu quero orar por 3 pessoas aqui que estão nesta situação. 3 que têm lutado, batalhado, guerreado e não conseguiu a bênção. São 3. E você está esperando em Deus, lutando por aquela bênção. Vem cá, nós vamos orar.